meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo para a nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje ela está diferente, né? Ela está especial. Por quê, professora? Porque esse mês ele é diferente, ele é especial para a gente. Lembra aqui nas aulas anteriores que eu falei sobre a Batalha do Monte das Tabocas? Então, essa aula ela é uma continuação desse tema desse mês da gente, tá? Que esse é um mês referente à nossa cidade, para a gente conhecer um pouquinho da nossa cidade. Então, hoje, a gente vai entender como é que surgiu a nossa cidade, né? Nós vamos entender esse processo de surgimento de uma cidade, né? E aí, lá para o finalzinho, a gente relembra os nossos probleminhas de ou adição ou subtração, tá certo? Então, qual é o tema de hoje? Probleminhas que envolvam as operações básicas e o surgimento da cidade da Vitória de Santo Antão, tá certo? Então, o que é que nós vamos estudar? Os probleminhas e a nossa cidade. Será que a cidade nasceu de um dia para o outro? Será que, de repente, chegam as pessoas e pronto, nasceu a cidade? Como é que surge uma cidade? Quais são os processos? Quais são os meios que envolvem, né, o crescimento e a formação de uma cidade? Então, é isso que a gente vai ver. Por isso, a nossa aula pega um pouquinho de matemática e um pouquinho de geografia, tá certo? Não, você vai estranhar um pouquinho, mas é tudo muito fácil, muito simples, tá? Não se preocupe. Então, vamos começar, né? Você sabe como é que surge uma cidade? Você já parou para se perguntar como foi que nasceu a sua cidade? Como é que nasceu a cidade do Recife, a cidade da Vitória de Santo Antão? E aí, será que... tô pensando aqui, professora, eu acho que alguém foi lá e disse, agora você é uma cidade. Será que foi assim? Né? Será que aconteceu de um dia para o outro? Ou será que demorou anos para se construir uma cidade? Então, a gente vai ver isso agora, tá bom? Então, para isso, a gente precisa chegar lá do início mesmo, lá do começo. Data de 1626, o início do povoamento local, quando o português Diogo de Braga, natural da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, estabeleceu-se com a família no local onde hoje é a cidade da Vitória de Santo Antão. Então, gente, veio o Diogo de Braga, um português que saiu lá de Portugal, na Europa, veio aqui para o Brasil e se estabeleceu nas terras que hoje é a nossa cidade. Veio ele e a família dele, tá? A esposa, os filhos, tá certo? E aí ele foi e começou a morar nessas terras que hoje é a nossa cidade, tá? Dedicando-se, sobretudo, à criação de gado, tornou-se uma região, um conjunto de fazendas criadoras. Diogo de Braga, não só por ser de Santo Antão, o padroeiro de sua terra natal, como pelo fato de ser o mesmo santo considerado patrono contra o furto, ou seja, contra o roubo do gado, fez erigir, fez surgir a sua invocação uma pequena capela. Então, chegou Diogo de Braga, trouxe a família, formou a fazenda dele, fez uma capela, né, uma igrejinha pequena, para quem não sabe o que é uma capela, em homenagem a Santo Antão, que é o santo padroeiro contra o roubo do gado, que na região tinha-se fazendas que criavam gado, tá certo? Então, veja, chegou o Diogo, foi fazendo a cidade, foi fazendo a fazenda, tudo bem devagarzinho, tá? Então, é o Diogo, a família e as fazendinhas, tá? Vai pegando o conceito. Aí, em 1645, quando travou-se a célebre Batalha das Tabocas, o núcleo populacional era bastante desenvolvido já. Inicialmente conhecido como Cidade de Braga, com a morte do fundador, passou-se a chamar Santo Antão da Mata. Quando o Diogo de Braga chegou, o povoado chamou-se Cidade de Braga. Depois que ele faleceu, né, passou a se chamar Santo Antão da Mata, tá certo? Isso aí já tinha passado anos, tá? Isso aí a gente já está falando de 1645. Então, vamos conseguir para ver aí como é que continua a nossa história.
Em 1717, o desenvolvimento local fez com que o diocesano Dom Manuel Álvares da Costa atendesse ao pedido dos moradores, criando ali uma freguesia. E por provisão no mesmo ano, foi elevada à categoria de paróquia com a mesma invocação de Santo Antão. Então, gente, começou com a freguesia, tinha capela, tinha freguesia e agora já tem uma paróquia. Veja que aos poucos, né, o povoado vai crescendo, tá certo? Vai se desenvolvendo, vão chegando mais gente e aí vai aumentando o povoado, tá? E a partir do momento que ele aumenta, né, ele se desenvolve, tem mais construções e aí agora, gente, em 1712 já tem a nossa paróquia, certo? Em 1811, ela foi elevada à categoria de vila, ou seja, se desenvolveu ainda mais. Chegaram mais gente, tivemos mais casas, construções, mais fazendas, e aí ela deixou de ser um povoado e passou a ser uma vila. E quando é que foi que isso aconteceu? Em 1611, tá certo? Em 1811, gente, desculpa. Em 1843, a Vila de Santo Antão foi elevada à categoria de cidade. Olha aí, ele começou com um povoado, passou para vila e de vila passou a ser cidade, tá vendo? E quando é que isso aconteceu? 1843, tá certo? Tendo seu nome sido mudado para Vitória. Só em Vitória, tá? Em homenagem à vitória dos pernambucanos sobre os holandeses na Batalha do Monte das Tabocas. Tá certo? Pelo decreto estadual, né, de número 952, de 31/12 de 1943, o município da Vitória passou a denominar-se Vitória de Santo Antão. Por quê, professora, se a gente já tinha um nome? Porque nós temos uma lei que não permite que duas cidades tenham o mesmo nome. Então, nós já tínhamos uma cidade com o nome de Vitória, certo? Aqui no nosso país. E aí não podia ter duas cidades Vitórias. Então, a nossa, em 1943, passou a se chamar Vitória de Santo Antão, tá certo? Então, é por isso que a gente precisou mudar o nome da cidade. Alguns aspectos políticos e geográficos da nossa cidade, coisa que todo mundo precisa saber, tá? Quem é o seu prefeito, como é que se chama quem nasce na cidade. Então, atualmente, quem é o prefeito da nossa cidade? É o Paulo Roberto Leite de Arruda. Gentílico, gente, quando eu digo gentílico, é quem nasce na cidade. Quem nasce em Vitória é o quê? É vitoriense, tá certo? Nós temos de área 372 quilômetros quadrados só de área, ou seja, é o tamanho da nossa cidade, tá? A população estimada é de 139.583 pessoas morando aqui, isso segundo o IBGE, tá? E Vitória de Santo Antão, ela está localizada no Planalto da Borborema e encontra-se a 48 quilômetros de Recife e a altitude média de 157 metros acima do nível do mar. Então, gente, essas são informações básicas que você precisa saber sobre a sua cidade, tá? O nome do seu prefeito, aonde você está localizado, quem nasce na cidade, como é que é chamado, tá certo? Então, são só coisas básicas que a gente precisa saber. Agora a gente vai praticar os nossos probleminhas de matemática. Agora que a gente já aprendeu como é que surge uma cidade, então agora a gente vai resolver os probleminhas. Sabendo que o processo de criação de uma cidade demanda muitas etapas e que nosso município foi elevado à categoria de cidade em 1843, quantos anos tem a cidade da Vitória de Santo Antão? E aí, gente, quem é que sabe quantos anos tem a nossa cidade? Será que é um probleminha de adição, probleminha de subtração? E aí, como é que eu faço? É uma comparação? Será que eu vou sair somando de 1 por 1, de 1843 até chegar em 2022? E aí, como é que eu posso fazer? Será que não é mais fácil eu pegar o ano que a gente está e subtrair o ano que a cidade foi criada?
Eu acho que fica muito mais fácil, né, gente, quando a gente faz isso. Então, é assim que a gente vai resolver o nosso probleminha de hoje, ó. Nós vamos pegar o ano que nós estamos, que é 2022, e subtrair do ano que a nossa cidade foi elevada à categoria, né? Nosso município foi elevado à categoria de cidade. Lembrando que nós vamos fazer uma subtração com trocas, tá? Se eu não posso, eu peço emprestado. Então, para começar, eu tenho aí 2 para tirar 3, não posso. Corto, né? E vou pedir emprestado. E aí eu fico 1 e o outro 1 eu jogo lá perto do 2. Então, eu já tenho 12 e tiro 3, que ficou 9. Aí, agora eu fiquei com 1 para tirar 4. Não posso, vou pedir emprestado para o 0. E o 0 não tem para emprestar. Então, ele vai lá pedir para o 2, ó. Então, eu corto, aí fica 1. Aí, esse 1, jogo lá pertinho do 0 e agora ficou 10. Agora, eu tenho 10, eu já posso emprestar 1 para aquele 1 que está sozinho lá em cima, né? Então, eu corto esse 10 aqui, fico com 9 e jogo 1 lá do outro lado. Aí, agora eu fiquei com 11. Agora, eu tenho 11 e tiro 4. Quanto é que fica? Fico com 7, tá certo? E aí, sigo normalmente as outras subtrações. 9 menos 8 fica 1. 1 menos 1, 0. Resposta 179. Então, quantos anos tem a nossa cidade? Tem 179 anos, tá certo? Lembrando, gente, que a nossa cidade ela faz aniversário do dia 6 de maio, tá certo? Então, nós temos 2 datas importantes. O aniversário da cidade, que é dia 6 de maio. Então, nossa cidade já fez 179 anos. E o 3 de agosto, por causa da Batalha do Monte das Tabocas. Tá certo? Bom, continuando com os nossos probleminhas, a nossa próxima questão é a seguinte. Há quantos anos aconteceu a Batalha das Tabocas? E aí a gente precisa ver, probleminha de subtração, de adição. Você já deve ter percebido que a maioria dos nossos probleminhas aqui é de subtração, não é? E esse não deixa de ser diferente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ano que nós estamos e vamos subtrair do ano que aconteceu a batalha, tá? Então, vai ficar 2022 menos 645. E aí a gente vai ver como é que acontece essa subtração. Vamos relembrar as subtrações com trocas, tá certo? Aquele processo de pedir emprestado. Ó, já armei aí a continha, tá? E o nosso primeiro probleminha aí, ó. Eu tenho 2. Posso tirar 5? Não. Vou pedir emprestado. Então, eu corto aqui o 2, tiro 1, aí vai ficar 1. Lá em cima, tá vendo? E o 1 que eu tirei, jogo para o lado. Tá lá no 12 agora. Então, eu tenho 12 e tiro 5. Ficou 7. Aí, agora eu tenho 1 para tirar 4. Posso? Não. Vou pedir emprestado para o 0. Não, que o 0 não tem nada para dar. Vou pedir emprestado do 2, ó. Então, eu corto 2, tiro 1 e fica 1, tá certo? E o 1 que eu tirei lá do 2, jogo lá para junto do 0. Agora, eu tenho 10, que agora eu posso emprestar. Então, eu corto o 10, né? Tiro 1 dele e vai ficar 9. E esse 1 que eu tirei, jogo lá no outro 1, tá vendo? Ó, acompanha comigo. Agora, eu tenho 11. 11 menos 4, 7. E os outros faço normalmente. 9 menos 6, 3. 1 menos 1, 0. Então, deu 377. Então, há quantos anos aconteceu a Batalha do Monte das Tabocas? Ó, há 317 anos, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, acontecia a Batalha do Monte das Tabocas. Então, gente, ó, relembrou e ficou fácil, né? Da gente fazer essa revisão. Se eu não tenho, eu vou no coleguinha e peço emprestado, tá certo? Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos como é que surge, né, uma cidade, como é que nasce uma cidade, como é que foi o surgimento da nossa cidade. Nós vimos que começou com um povoado, que foi crescendo, se desenvolvendo, passou a ser vila, de vila foi elevada à categoria de cidade. E vimos também aí os probleminhas de matemática que envolveram a nossa cidade, tá certo?
Essas são as nossas referências de hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu encontro você na próxima aula.